Glória a Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmão, no livro de Neemias, capítulo 3. Nós estamos no verso de número 27. Neemias, capítulo 3, verso 25. Verso de número 26. Vamos ler os 26, 27, 28 e 29. Neemias, capítulo de número 3 e o verso 26. Os irmãos achou, digam amém. Diz a palavra do Senhor: Ora, os netinins habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente até a torre alta. Depois repararam os tecoitas a outra porção, defronte da torre grande e alta até o muro de Ofel. E desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois dele reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. E depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, a guarda da porta oriental. E você diga amém. Podeis estar aí assentado, volte a sua atenção para cá. Nós estamos já lendo o livro de Neemias, ou as portas da restauração dos muros de Jerusalém. Essa é a terça-feira. Nós já reparamos a porta que dava a porta das ovelhas, que era por onde entrava todo o gado menor. Nós reparamos já a porta do peixe, era para onde entrava a comida pura, que simbolizava também as almas. Também reparamos a porta que era a porta que dava as águas. Nós reparamos a porta do monturo, nós reparamos a porta velha. Então, e hoje nós voltamos aqui para poder lermos mais uma parte e restaurarmos mais 3 portas. Então, na leitura em que nós fizemos no capítulo 3, nós falamos sobre 3 portas: a porta das águas, nós falamos sobre a porta dos cavalos e falamos sobre a porta oriental. São 3 portas. Então aí nós vamos para o número de 9 portas consonante hoje. Então nós falamos 6, vamos reparar mais 3 e se tornar 9 portas. A Bíblia, ela fala sobre a restauração, que é o livro de Neemias, e a Bíblia, ela conta sobre a necessidade de restaurarmos as portas. Então, durante esses dias que nós temos lidos e ouvidos, concernente à restauração dos muros, nós entendemos que não adianta levantar o altar e nem edificar o templo, se a cidade não tiver muro e não tiver porta. Então a Bíblia diz que cidade sem muro não tem proteção nenhuma, cidade sem porta também não dá segurança nenhuma. Por isso que a Bíblia diz que Jerusalém é uma cidade cercada. Por que a Bíblia diz que a Jerusalém celestial, ela tem muro? Se lá não vai ter ladrão. Por que Jerusalém tem muro? Jerusalém celestial, que é a santa cidade de Deus, que desce do céu ataviada como uma noiva que vai ao seu cordeiro, ela é fechada. Ela tem muro, ela tem portas. Entendeu? A Bíblia diz que os seus muros são de fogo, simbolizando a igreja. Salomão diz que a igreja é um jardim fechado e é uma fonte selada. Então, irmão, nós entendemos que se erguemos o altar, isso quer dizer, se nós buscarmos a Deus em oração, em jejum, e em sacrifícios, e fazermos penitências, e fazermos a obra, sem muro, não adianta nada. Se nós também pegarmos e colocarmos as portas, e buscarmos bênção, e queremos trabalhar para Jesus, sem as portas, também não adianta nada. Não adianta nós levantarmos o altar e levantarmos o santuário, se não tiver portas e nem muro, não adianta nada. A cidade tem que ter porta e tem que ter muro. É isso que nós estamos vendo. Então Neemias chorou vendo a situação de Jerusalém. Não tinha porta e não tinha muro. E Neemias começa a restauração. Então, a Bíblia, ela é muito precisa.
Neemias, se você vai lendo, você vai desfrutando daquilo que a Bíblia vai nos descrevendo. Neemias sabia que os muros ele precisava reconstruir com as pedras que havia sido derrubada. Ele precisava limpar as pedras e reconstruir. Mas as portas que eram de madeira não tinha como, porque ou elas tinham sido quebradas ou colocado fogo. Então ele pediu uma carta para o rei da Pérsia, para poder ter liberdade de entrar na sua floresta e tirar de lá madeira. Neemias era um homem de visão, sem mesmo nunca ter ido a Jerusalém. Para reconstruir as portas, Neemias reconstrói os muros e começa a reconstruir as portas. A porta que nós lembramos e comentamos a reunião passada, em que nós estivemos aqui, fala sobre a porta velha, que era a necessidade de lembrarmos dos caminhos antigos, e não trilharmos por um caminho novo, mas lembrarmos de um caminho antigo, de restaurarmos algo que já foram restaurados e edificados pelos nossos pais. Nós não podemos fazer uma porta nova. Então nós aprendemos sobre a porta velha, aprendemos sobre a fonte das águas, que era a fonte que nasce de um manancial, que era Cristo, simbolizado pelo Espírito, a nascente, que é a fonte. Então nós entendemos que a palavra, ela vai nos revelando algo profundo, que nos traz a graça para entendermos o que é que Deus está querendo nos ensinar. Então hoje nós vamos falar sobre a porta que era a porta das águas, que era diferente da porta da fonte. A porta da fonte, ela dava-se aonde brotava a água. A porta da fonte dava-se aonde brotava a água. A porta das águas dava aonde a água corria. Era diferente. A porta da fonte era uma porta, a porta das águas era outra porta. Então dava-se as águas, era onde já era um rio, aonde já era a água, já era vista, não era um manancial escondido, já era um rio. Então quando Israel se viu com os muros derribados e a porta das águas derrubada, Neemias chorou. Por quê? Porque era nas águas que se saíam para se banhar. Até porque o rei Ezequias, da fonte das águas, ele fez um condutor de água. Ele criou um condutor trazendo a água para dentro de Jerusalém. E quando o inimigo cercava Jerusalém, era comum naquela época ser o rei dar um edito para que se jogasse pedra em todas as nascentes de água, e que pudesse contaminar todas as águas ao redor, fizesse, porque o inimigo acampava e ia usufruir da água ao redor, e eles iam passar sede lá dentro. Então o que eles faziam? Fizeram um canal de água, para que a água de fora fosse levada para dentro de Jerusalém. Então Ezequias foi o rei quem construiu esse condutor de águas, porque a fonte das águas, porque a correnteza das águas ficava do lado de fora do muro da cidade. Então, para poder sair, para poder ir à fonte da água, tinha que abrir a porta. Então abria essa porta com direção à fonte das águas, que era as águas que se dava para se banhar, que era a necessidade de Jerusalém, estava lá. A água que se dava para beber, então estava nesse lugar. Era da onde era tomada essas fontes de água. Então, quando Neemias viu essa situação, ele viu que Israel não tinha como. Eles não achavam, não tomava banho no lugar certo, não se banhava no lugar certo, não buscava água no lugar certo. Por quê? Porque os muros tinham sido derribados e não tinha porta mais que identificava mais nada. Isso é um símbolo espiritual. Neemias chorou por causa disso. E nós também às vezes devemos chorar, porque às vezes nós não conseguimos achar a porta das águas. A Bíblia diz que a fonte, ela é símbolo, a fonte é símbolo de Cristo, a nascente das águas. Ele diz que Ele é a fonte que salta para a vida eterna. Ele é a fonte, e ligada ao manancial, Ele é a fonte. Mas o que corre é o Espírito, é a palavra. A Bíblia diz que Jesus falou assim: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. E exemplificando isso, Jesus pegou uma toalha e pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. E Jesus diz assim: olha, eu vou lavar os pés, simbolizando que eles estariam sendo limpos pela palavra. Aí a Bíblia diz que Pedro olha e diz assim: não, o Senhor não vai lavar meu pé, porque o Senhor não pode lavar meu pé. E Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Aí Pedro diz assim: já que é assim,
Então lava a minha cabeça, o meu corpo, e lava o meu corpo todo, lava as minhas mãos, meus pés, e lava o corpo todo. Aí Jesus diz assim: não, Pedro, só os pés, porque o resto já está limpo. O que Jesus quis dizer? Que nós já fomos limpos pela palavra. Jesus diz: vós já estáis limpo pela palavra. Então Jesus pregou o evangelho. A Bíblia diz que a palavra já nos limpou, a palavra já nos transformou. E agora, por que nós devemos lavar os pés? Porque os pés era a única parte do corpo que entra em contato com a terra, principalmente na Palestina, que usava sandália. Então era costume dos judeus entrar numa casa e lavar os pés. Entendeu? Porque mesmo que ele tivesse tomado banho, para ele ir na casa do outro, não era asfaltado. Então, na verdade, ele sujava o pé. Então era normal alguém ter uma toalha e ter também uma bacia de água para lavar os pés. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer com isso que quando nós aceitamos Jesus, nós somos limpos pela palavra. A palavra nos limpa, nos transforma, nós colocamos tudo para fora. Mas isso quer dizer que nós nunca mais pecamos. Enquanto nós estivermos com os pés no mundo, nós vamos pecar. Nós vamos às vezes pensar o que não deve pensar. Nós vamos murmurar aquilo que não deve ser murmurado. Nós às vezes falamos aquilo que não deve ser falado. Às vezes nós vamos fazer aquilo que não deve ser feito. E Paulo diz assim: miserável homem que sou, já não faço mais o que quero, né? O que quero fazer eu não faço, mas o que não quero, eu acabo fazendo. Mas já não sou eu que faço, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Ele está dizendo: enquanto eu estiver com o pé no chão, eu vou fazer aquilo que não quero fazer, vou me arrepender, e aí eu preciso se banhar outra vez. E é o que nós estamos aqui esta noite, sentados e sendo banhados mais uma vez pela palavra. E Jesus diz: vós já estáis limpo pela palavra, mas precisa lavar os pés todo dia. Então todo dia você precisa de uma porção da Bíblia para lavar os seus pés. Todo dia você precisa desfolhar essa página para lavar os seus pés, porque você peca todo dia, porque você pensa que não deve todo dia. Por isso que você precisa ser limpo. Então por isso que o inimigo derrubou, irmão, a porta das águas, para que os irmãos de Jerusalém não achassem o lugar de se banhar, o lugar de se limpar, não achasse a fonte o lugar aonde se limpava-se. Portanto, tem muita gente que não consegue mais achar a fonte. Você já observou que muita gente hoje já não tem mais compromisso com a palavra? Tem gente que não tem. Tem gente que gosta muito de louvor, mas não gosta da Bíblia. Tem gente que gosta de cantar, mas não gosta de ouvir, né? Não gosta. A gente não gosta de comentar. Mas nós tivemos aqui o trabalho com a banda, um trabalho muito bonito, um trabalho maravilhoso, o trabalho da banda. Mas depois que as bandas se apresentou, a metade delas saíram para fora. Quase a metade dos músicos foram todos para fora. Vocês observaram isso? Quase todos. Porque às vezes não tem o compromisso com a palavra. E o negócio é fazer ali. Não, a palavra é a única coisa que limpa o homem dos seus pecados. Traz o temor ao coração do homem. É a palavra. A palavra é a raiz de firmação do crente, é a Bíblia. Não tem outra fonte de fé. A palavra é Jesus. Jesus diz assim: eu sou a palavra. Nada foi feito se não fosse intermédio pela palavra. E já o evangelista São João expressou dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo que é uma palavra de ação, que é Cristo. A Bíblia diz assim, que João expressou na sua epístola dizendo: são três que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. São três. A palavra está no meio. Quem é a palavra? A palavra é Cristo. Então somente Jesus pode te limpar de todos os pensamentos que você teve hoje, de todas as palavras que você falou hoje. Somente a palavra pode limpar de todos os seus defeitos, de todo o seu arrependimento. Você agora tem a palavra. Quando você encontra a porta das águas, você é limpo pelo poder da palavra que vos é pregado. E esta é a noite de nós restaurarmos a porta da fonte. Agora você não precisa mais ficar, irmão: eu não estou mais, agora não quero mais, agora não consigo mais orar, porque eu falei o que não devia. E o inimigo toma a palavra que você falou e fica dizendo a sua mente, dizendo a sua mente, dizendo a sua mente. Tem crente que não toma ceia, tem crente que fica fracassado na fé, tem crente que entristece, porque o inimigo toca fogo na porta que vai às águas, ele não consegue encontrar essa palavra. Mas Jesus disse que você já está limpo
pela palavra que você tem ouvido ser pregada. E agora é só lavar os pés. Se você lavar o pé, tem que lavar o pé todo dia, porque todo dia nós pecamos. Agora eu pergunto a você, você já imaginou Jerusalém com a porta das águas tocada a fogo? Eles não podiam lavar o pé todo dia, irmão. O pé acho que já estava todo sujo, tinha virado um casco embaixo. Se pensássemos assim nessa nossa visão, lógico que eles tomavam banho de algum jeito, mas isso é o sentido espiritual, diz que eles deveriam encontrar a fonte, o lugar certo para se banhar. Então nós devemos aprendermos da palavra. A Bíblia diz que quando Israel, no tempo de Moisés, colocou-se a entrada para o santuário, o que levava à presença do lugar santo era chegando junto a uma bacia, a uma cuia, que chegava feita de bronze. Eu disse isso aqui, acho que não me engano. Era feito de bronze, e aquilo lá era feito com os bronze que era dos espelhos das mulheres, para as mulheres olharem. Eram os espelhos que se usavam as mulheres doaram todos os seus espelhos para fazer esta bacia, que era enchida de água. E quando o sacerdote ia entrar além das 5 colunas que existia, então as 5 colunas que existia, para entrar no lugar santo, ele tinha que se banhar ali. Ele lavava os pés, por quê? Porque ele estava no deserto e na areia do deserto. Ele lavava as mãos. Por que lavava as mãos? Porque ele dependia, irmão, das obras para apresentar a Deus. Então ele lavava as mãos e depois ele entrava. Isso quer dizer que quando o sacerdote aproximava da bacia de água, que era símbolo da palavra, ele lavava os pés, que era símbolo do ministério terreno, era símbolo da sua caminhada terrena, e depois lavava as mãos, que era símbolo da obra. Então ele lavava as mãos e os pés, e depois ele adentrava o santuário. Depois ele adentrava. Agora, como nós só lavamos os pés? Por que Jesus lavou só os pés do discípulo e não lavou as mãos? Porque nós estamos no tempo da graça. E a Bíblia diz que Paulo falou assim, que ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se gloria, mas é salvo pela graça. Pela graça sois salvo. E isso não vem de vós e é dom de Deus. Então nós só lavamos o pé na palavra e nós já estamos limpos. Porque a obra, Jesus já fez no Calvário, nos limpou. Então a Bíblia diz que aquilo ali era feito de bronze, símbolo de justiça, e a água que tinha dentro simbolizava pelo espelho que era feito do lugar, do adorno das mulheres, era feito aquilo. Então quando o sacerdote chegava lá, que ele ia colocar a mão, a primeira coisa, quando ele enfiava a mão na água, o que é que aparecia dentro da bacia? O rosto do sacerdote, a barba do sacerdote, a mitra do sacerdote. Quando a água da bacia refletia o rosto do sacerdote. Se você quer ver como você está, coloque você a sua face, o seu rosto aqui na fonte, na bacia de água, para você ver. Paulo diz assim, que isso aqui é um espelho. Se você quiser saber como você está, olhe para o espelho, olhe aqui para cá para você ver como é que você está. E aí mostra tudo, mostra as rugas, os defeitos, as torturas. A Bíblia mostra do homem tudo o que ele precisa. Por isso que é a Bíblia, irmão, pode ser quem for. Pode ser Davi. Se ele ponhar no espelho, aparece os adultérios, aparece os pecados, aparece as mentiras, aparece os enganos. Pode ser Abraão. Se pôr na Bíblia, a Bíblia mostra para ele os defeitos, os erros. Aparece a falta de fé. Pode ser qualquer um. Pode ser rei, pode ser sacerdote, pode ser profeta, pode ser cantor. Se você quiser saber e quiser entrar na presença de Deus, lava a mão, lava os pés na palavra e coloca o rosto para você ver o que ela vai te dizer. Isso aqui, irmão, é a palavra. Quando o crente encontra a fonte das águas, ele é limpo pelo poder da sua palavra. Então, a palavra é a porta das águas. Tem muita gente que não acha. Quanta gente que não lê mais a Bíblia. Quanta gente que não gosta daquele almanaque, daquele gibizinho da Mônica. Tem mais, é mais gostoso de ler do que a Bíblia. Quanta gente gosta de ficar passa hora fazendo palavra cruzada. Quanta gente compra aquelas revistas para saber a vida dos artistas. Isso é um espírito de mexerico. É saber a vida dos outros alheia. Passa hora sabendo quem casou com quem largou de quem.
Passa tempo desfolhando, não precisa saber aqui, ó, é tititi, é para saber quem é que vai casar com quem, quantos filhos tem, o filho é de quem, se nasceu japonês ou se nasceu de olho claro, de olho escuro, ó. Mas não tem um minuto para ler a Bíblia, não consegue desfolhar a parte da Bíblia, para saber o que é que Jesus falou, o que é que está acontecendo no mundo espiritual, ó, o que é que vai acontecer. Então acha a porta da fonte das águas, e mergulhe nela, e você vai ser limpo pelo poder da palavra, que Jesus já tem falado. É esta fonte, é esta palavra, é esta palavra. Às vezes, irmãos, tem muita gente que quer ouvir a verdade, não quer. Quanta gente às vezes convida, quantos convites a gente recebe, e às vezes quem convida fala assim: ó, pastor, só que o trabalho lá é de avivamento, viu? Então lá precisa pregar uma mensagem de avivamento, irmão. Falei: então, irmão, eu não posso pregar lá. Não, mas o senhor não prega avivamento? Falei: não, eu prego a Bíblia, quem faz avivamento é o Espírito de Deus. Eu prego só a Bíblia, eu não consigo pregar avivamento. Mas o senhor não prega? Não, eu prego só a Bíblia. Avivamento já não sou eu que faço. Eu não, eu só prego a Bíblia. Agora o resto é Jesus quem faz. Agora se ele não quiser fazer nada, posso nada. E talvez se ele quiser também nos levar para a fonte das águas e nos limpar, a água é dele, a fonte é dele, a igreja é dele, a roupa também é dele. E aí o que eu vou fazer, irmão? A obra é dele. Então eu não sirvo. Se for para pregar avivamento, eu vou lá pregar. Você quer que eu vou pregar? Eu vou pregar. E Jesus vai falar conforme aquilo que precisa ser falado. Porque a igreja é dele. Então nós precisamos achar a fonte das águas. Nós precisamos encontrarmos ela. Por aqui, irmão, nós estamos limpos. Ninguém pode correr daqui. É a fonte das águas. É aonde corre o manancial de água viva. Por que a Bíblia diz assim que o justo é plantado junto ao ribeiro de água, e as suas folhas não caem quando vem a seca, e ele dá fruto no seu tempo certo, porque ele está plantado junto a ribeiros de água viva. Então Jesus é um ribeiro, é o Espírito de Deus que corre, é a palavra. Então eu trago a você esta noite, que você deve guardar essa oportunidade. Então você deve ouvir essa fonte de água. Então eu quero compartilhar com você, que você não pode deixar a Bíblia de lado. Não, você precisa ouvir a palavra. Você precisa se inclinar para entender a palavra. Você não pode carregar, a palavra é que te limpa. Tem muita gente que gosta de muita coisa, irmão. Gosta de bater, gosta de cantar, gosta de tocar, mas a palavra não muda, não muda. Tem muita gente quase morrendo, porque tem muitas igrejas com muito peixe e pouco pão, irmão. Tem espinho atravessado na garganta de muita gente. Porque, irmão, vamos ouvir a palavra. Começa o culto 7 horas, 6h30, e vai até as 8:55, somente cantando, irmão. Canta e canta e canta e canta. Todo mundo canta, todo mundo toca, todo mundo quer. Não precisa cantar, irmão. Aí a palavra é 5 minutos só. 5 minutos pregou, irmão. O pastor está falando demais, irmão. Falando demais. A palavra tem que ter 3 divisórias: começo, meio e fim. Senão ninguém entende o que está tendo falado. Então a palavra tinha que tomar. Eu acho que o culto deveria ser 1 hora de cântico e 1 hora de Bíblia. Era assim que edificava. E os crentes seriam limpos pela palavra. Não viria de qualquer jeito. E o nome do Senhor seria glorificado. A única função do louvor é adorarmos a Deus e preparar o nosso coração para ouvir a palavra. Apenas o louvor, irmão, é como diz o pastor um dia, que o louvor é quando você chega num restaurante, sabe? E você senta nele, e aí de repente você arruma, eles trazem aqueles paninhos, né? Traz os talheres, coloca tudo lá. Aí depois vem um homem, um rapaz, que é o garçom, aí coloca na mesa umas torradinhas, aí coloca um patezinho, coloca uma porçãozinha de azeitona, não é assim, meu Senhor Jesus? Coloca lá um refrigerante se você pedir, aí coloca lá algumas folhinhas de alface, e você senta e fica ali esperando, né? Aí você pega um negócio, pedacinho de pão, molha naquele patê, come, aí pega aquela azeitoninha, come. Agora se você tiver com muita fome, irmão, e comer tudo aquilo lá, irmão, come tudo, vai comendo, daqui a pouco, a hora que chega a hora de comer mesmo, irmão, a barriga está assim, vai assim, não dá mais, irmão, estou cheio de patê, cheio de rodinha, de torrada seca. Quando é meia-noite você está com fome, irmão, aí você vai encher de outra coisa, aí você vai encher de tanta outra coisa, de Gugu, Gugal, Faustão, tanta
está vazio. Mas se você é alimentar da palavra, Deus te enche, te limpa e tem tempo para ouvir a palavra. E a palavra é a fonte que sustenta a crente. Bíblia, não existe outro meio de fé. Então Neemias chorou muito, porque esta fonte, esta porta tinha sido queimada a fogo. O inimigo pôs fogo. Tem muita gente, irmão, com essa porta queimada. Tem muita gente com essa porta queimada. Tem muitas coisas aí com a porta queimada. Não tem mais palavra. Não tem mais pregação. Não tem. Tem ministração, mas não tem mais pregação. Não tem mais palavra. E aí quando não tem Bíblia, irmão, a Bíblia diz que aí o povo perece. Perece. Porque o que nós precisamos hoje não é que incha, porque a palavra não incha, a palavra dá crescimento. A palavra dá crescimento. Tem muita gente, tem muitas igrejas inchada. Mas inchamento, irmão, não dá crescimento. Inchamento dá pressão alta. Inchamento dá pressão alta e falta de fôlego. Você já viu que inchamento, todas as igrejas que estão inchadas, os crentes aparecem domingo à noite na festividade. Porque durante a semana não tem mais fôlego, irmão. Ele está assim já. Está inchado, irmão. Inchou. Agora quem é alimentado pela palavra, irmão? Tem muita gente igual o profeta, o sacerdote Eli, sentado numa cadeira e balançando, gordo, cego e cansado. E vai cair para trás e quebrar o pescoço e morrer. Mas Deus ainda tem Samuel que levanta de madrugada para ouvir Deus falar e ouvir a sua palavra, para ter revelação de Deus. Deus ainda tem. Deus tem. Essa porta foi tocada a fogo. O inimigo pôs fogo nela. Se você fazer uma turnê, faça uma turnê uma vez. Sabe o que é uma turnê? É fazer assim, cada dia você está numa igreja, num culto de hoje, para você ver. E você vai ver o estado espiritual das igrejas. Vai para você ver. Tem igrejas grandes, que você conta nos dedos os crentes e os obreiros do púlpito. Porque o inimigo pôs fogo nessa porta. Porta da fonte das águas, porta das águas de Jerusalém. Que é a única coisa que te limpa, que te convence de pecado, é a palavra. Ninguém convence o homem de pecado, mas a palavra convence. A única coisa que limpa é a palavra. A palavra limpa, a palavra. Você pode balançar o cidadão, virar ele de ponta cabeça, você não limpa ele. Mas a palavra tira dele. A palavra limpa ele, a palavra muda ele. A palavra. Então o que temos é a palavra. Então a porta das águas era o símbolo daquele que se limpa, que se lava na palavra. Então Neemias chorou muito porque essa porta, o inimigo tinha tocado fogo. Mas a Bíblia também diz, irmão, que Neemias chorou porque ele passou pela porta dos cavalos e viu que a porta dos cavalos também tinha sido queimada. O inimigo pôs fogo na porta dos cavalos. Então nós aprendemos que a porta dos cavalos, segundo a Bíblia, é a porta do trabalho, do serviço forçado. Porque os cavalos eram usados somente para fazer esforço. Então a simbologia bíblica dos cavalos era-se a porta do serviço forçado. Era a porta do trabalho. Era a porta, irmão, da manutenção diária. Porque entrava pelaquela porta todos os cavalos que estavam em trabalho. E cavalo fala de força. E força fala de trabalho. Então o inimigo pôs fogo. Quando o inimigo pôs fogo nessa porta, logicamente que os cavalos não podiam entrar por ela. Isso quer dizer que o trabalho de Jerusalém tinha parado. Entendeu? Então Neemias chorou. Você podia ver que os muros estavam derrubados, que ninguém reconstruía, porque os cavalos não tinham porta mais para entrar. Então a porta dos cavalos era a porta que indicava o trabalho. Então por isso que Jerusalém já fazia anos e anos sem ser reconstruída. O inimigo pôs fogo na porta do trabalho. Então aí quando põe fogo na porta do trabalho, quem mora em Jerusalém fica ocioso. Não tem aonde trabalhar. Porque eram os cavalos que aravam a terra. Eram os cavalos que preparavam os olivais. Eram os cavalos que preparavam as vinhas. Precisava da força do cavalo. Não tinha como. Aí alguém dizia assim, como é que eu vou fazer?
Não tinha cavalo. Então, isso significa que o trabalho de Jerusalém parou. O inimigo pôs fogo. Os moradores ficaram ociosos, só faziam para comer. Não tinha mais. Mais para frente nós vamos ver que a porta do comércio também foi tacado fogo. Porque não tinha cavalo. Automaticamente, quando não tem fogo nenhuma, põe fogo na outra. É o trabalho que para. É o esforço que acaba. É a coragem, o ânimo que vai. Você já observou que tem muita gente, que o inimigo já pôs fogo na porta dos cavalos? Ele não tem mais força para poder fazer nada, irmão. Ele não tem coragem para fazer mais nada, irmão. É um desânimo tremendo. Você já imaginou, irmão? Tem muita gente que não consegue. E não é só trabalho espiritual, não. Trabalho físico também. Tem gente que não tem coragem nem para trabalhar, irmão. Você já observou que tem gente que não tem trabalho para trabalhar? Tem gente procurando, irmão, trabalho, emprego, mas não está procurando trabalho. Ele está procurando salário, dia de serviço, e hora que entra e hora que sai. Antes de procurar o que vai fazer. É porque a porta do cavalo dele já apunharam fogo, ele não quer trabalhar mais. Tem gente que não percebe um negócio desse. E Paulo diz que aquele que não trabalha não coma. E se você não consegue se manter-se durante o dia, então vire trabalhando à noite, para que você não seja pesado ao seu irmão. Mas que a porta do cavalo precisa ser restaurada, precisa. Mas Jerusalém estava com a porta destruída. Jerusalém estava com a porta destruída. Está muitas coisas enquadrando desse jeito, tanto na vida espiritual como na vida física. A porta dos cavalos precisa ser levantada outra vez, irmão. É verdade? A porta dos cavalos precisa ser levantada outra vez. Ela precisa ser edificada. Nós precisamos fazermos alguma coisa. Nós precisamos trabalharmos, dedicarmos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então essa porta, ela precisa ser restaurada. Ela precisa ser edificada novamente, para que nós não ficamos ociosos, despreocupados com a vida. Enquanto nós estivermos aqui, é do suor do nosso rosto que vamos comer o nosso pão. Então nós vamos trabalhar, nós precisamos trabalhar. E se não ser feito por nós, por quem que vai fazer? Então em Jerusalém ficou tudo ocioso, não tinha mais nada, empobreceu. A Bíblia diz, quando você lê no capítulo 1 do livro de Neemias, a Bíblia diz assim: e eles estão em opróbrio e miséria. Jerusalém estava em opróbrio e miséria. O povo estava ocioso. Neemias chorou porque essa porta tinha sido pegada a fogo. Eu vou comentar um pouco sobre o trabalho natural, o trabalho do dia a dia, para depois mencionar o trabalho espiritual, porque essa porta significa os dois lados. Tem muita gente que não quer. Tem muita gente que não pode, ele não pode receber uma consagração no ministério. Que a primeira coisa que ele faz é largar o serviço. E depois ficar de porta em igreja pedindo oferta para manter a família. Não, irmão, você vai trabalhar. Trabalhar do suor do rosto. O dia que Deus quiser, Deus faz. É Deus quem faz. Não é nós que saindo por aí, não, irmão. Trabalhar. Depois fica lutando, brigando por causa de oferta. Não, você precisa restaurar a porta dos cavalos, para que o nome do Senhor seja glorificado e prospere na sua vida. Essa porta precisa ser restaurada. Levantar. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz. Eu estava dizendo ontem na reunião de ministério, eu lembrei daquele verso, e hoje está me fazendo lembrar, que Salomão diz assim: vai ter com a formiga preguiçoso. Vai lá. Eu disse que uma formiga, ela tenta subir uma parede com uma folha maior do que ela, e às vezes o peso da inércia pende para trás e ela acaba caindo 72 vezes sem ter ajuda. Para de outra formiga ajudar ela tenta às vezes 72 vezes. E tem muita gente, irmão, que olha assim, dá uma olhada assim e fala assim: isso aí não dá não, irmão. Não consigo. Eu tenho uma coluna assim que está boa, irmão, que eu tenho um negócio para cá, irmão, que é tanta coisa que tem, irmão. Então precisamos aprender. A Bíblia diz que as formigas trabalham 6 meses, para quando vier o inverno, ela ter estocado o que comer durante 6 meses. Não é verdade, irmão? Então nós temos que aprender. Essa é a porta dos cavalos. É a porta que se dá, irmão. É a do esforço. Não é verdade? Tem gente que não, irmão, eu não sou pago para isso, irmão. Eu não sou. Mas como que não? Como que não?
Você não paga nem o ar que você respira? Por que você não pode carregar um banco da igreja? Aí tem gente, eu vi um irmão lá na sede, irmão, levantou lá, os irmãos colocando a escada lá, para poder arrumar a escadaria na reforma da frente. Os irmãos estavam lá reclamando, por quê? Porque o irmão falou assim, irmão, você não vai ajudar nós aí, irmão? Aí ele pegou e falou assim, irmão, eu sou pedreiro, mas eu já dou o meu dízimo. Já faço a minha obrigação, eu dou o meu dízimo. Ele quer ficar ocioso, irmão. Está dando dízimo. O dízimo dele não pagava nem uma hora de respiração se ele fosse respirar no hospital. Se ele fosse respirar no hospital e pagasse uma hora para enxergar, ele ia ver, irmão. Se dava para comprar. Paga R$1.000 no óculos de fundo de garrafão para enxergar algumas letras. Agora está enxergando bem, Jesus não cobra nada. E às vezes não pode erguer um tijolo dentro da casa de Deus. É porque essa porta o inimigo pôs fogo, irmão. Corre, põe fogo, essa porta o inimigo pôs fogo. Tanto essa vida espiritual. E quando eu lembro dessa história, irmão, eu estava meditando nisso hoje e me lembrei de um negócio interessante, uma história interessante. Você já viu aquela história da formiga e da cigarra? Já ouviu, irmão? Tem crente na igreja que está igual a cigarra, só quer cantar, irmão. Você viu aquela historinha de criança, da formiga e da cigarra? Já leu aquela historinha? É igual muita gente na igreja, só quer cantar e mais nada. É chegar de noite e cantar, irmão, é cantar. Mas o inverno vai chegar, irmão. O inverno vai chegar, não é só cantar não. Tem hora que tem que pegar o tijolo, tem hora que tem que abrir buraco, tem hora que tem que bater massa na parede, tem hora que tem que subir em cima do telhado, tem hora que tem que parafusar, mas vai chegar a hora de cantar. O inverno passou e chegou a primavera, o outono, e o tempo de cantar chegou. Ô irmão, você está carregando uns 10 sacos de cimento, aí o irmão vem com a violinha e fala assim, você vai, irmão? Irmão, eu tenho que ensaiar agora é hora de carregar cimento, irmão. É hora de cantar, não cantar depois que passar o inverno. É hora que chegar a primavera, o outono. Não é hora não. Restaurar a porta dos cavalos. Essa porta precisa ser restaurada na sua vida, irmão. Ser restaurado. Tem muito marido que não troca nem um chuveiro, irmão. Porque ele chega do serviço e fala assim, estou cansado, e cruza as pernas lá, irmão. A mulher já vi a irmã subir em cima, trocar chuveiro, cortar e ligar. E o marido diz assim, e se eu tomar um choque? Essa porta precisa ser restaurada. Essa porta precisa ser levantada outra vez. O inimigo pôs fogo nessa porta, tanto na parte física como na parte espiritual, irmão. Ninguém faz mais nada. Tem muita gente que ficou ocioso, irmão. Ocioso, não faz mais nada. Não trabalha para Jesus, não faz visita, não vai ao hospital, não vai visitar ninguém, não faz culto ao ar livre, não vem à igreja, não aparece em ensaio, diz assim, só vive cansado. Aí tem que ir para o Salmo 40. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão para as alturas como asas, como que águia, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fadigarão. Precisa restaurar essa porta. A porta dos cavalos. É a porta do trabalho, irmão. É a porta. Você precisa restaurar, irmão. E precisa ser firme e constante. Ser firme e constante. Tem muita jovem que precisa olhar para preparar e ver se quando for casar, irmão, se a porta do cavalo, do noivo tá restaurada. Senão você vai trabalhar e ele vai ficar dormindo, irmão. Pergunte para ele na hora de casar, está restaurada sua porta, meu amor? Você põe tranca nela, está fechadinha, bonitinha. Tem que restaurar, senão você vai. Ele vai virar pregador, irmão. Vai arrumar um sapato bonito, uma pasta bonita, irmão. E vai ficar orando o dia inteiro, irmão. Essa porta precisa ser restaurada. Essa porta precisa ser levantada outra vez. Ela precisa ser edificada outra vez. Existe tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Existe tempo, irmão. Então faça alguma coisa no reino. Ajude alguma coisa. A Bíblia diz que Provérbios, Salomão escreveu que
todo o seu trabalho terá recompensa. Isso quer dizer, tudo que você fizer, se você entrar no corredor da igreja e pegar um saquinho de lixo e pegar toda a sujeira que está no corredor, pastor, eu não recebi nada. Deus diz que todo o seu trabalho terá recompensa. Você vai receber por aquilo que está fazendo. Tudo, nem uma cadeira que você arruma, nem um trabalho que você faz na rua. Isso não é só na igreja não. Em qualquer lugar que você fizer um trabalho, seja para o seu vizinho, seja para o seu parente, seja para quem, se ele não puder te pagar, pode ter certeza, quem disse é fiel, todo o seu trabalho terá recompensa. Todo o seu trabalho, Deus vai te pagar, você pode ter certeza. Talvez o que você está recebendo, irmão, não é de tanto que você trabalha na firma, não. É pelo trabalho que você não recebe. E Deus está te ordenando que alguém te pague, para que você vá bem e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Restaure essa porta dos cavalos. E eu termino dizendo a você, quanto é que os cavalos ganhavam para trabalhar? Quanto é que eles ganhavam para trabalhar? Só a comida. Então, amado, eu digo uma coisa a você. Você deve fazer a sua parte. Lutar, não correr do trabalho. Corre não, irmão. Não corre do trabalho. Não corre não. Se prontifique a fazer alguma coisa para Deus. Disponha fazer alguma coisa para Deus. E restaura esta porta, a porta dos cavalos. Restaura ela, irmão. Dá um jeito. Lute para restaurar essa porta na sua vida. Lute. Deus vai te dar recompensa, irmão. Deus vai te dar recompensa. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo a você. Deus vai te dar recompensa. Trabalhe para Jesus. E eu termino essa parte para entrar na outra dizendo a você. Se você cuidar do que é dele, ele cuida do que é seu. Se você cuidar do que é seu, ele cuida do que é dele. Então você escolhe. Por mais, irmão, falta de conhecimento e de sabedoria que às vezes eu possa ter, mas eu aprendi isso, que cuidar do que é dele é bem melhor do que cuidar do que é meu. Irmão, eu cuido do que é dele, é bem melhor. Eu cheguei hoje e não tomei banho ainda. Eu só troquei o paletó. Põe a gravata e depois que inventaram Natura, resolve tudo, né? Aí você coloca e do jeito que eu cheguei, eu vim, irmão. Do jeito que eu saí de lá, eu vim. Eu vim para cá. Eu cuidar do que é dele é melhor. Melhor do que cuidar do que é meu. Então, Deus vai ter galardão para tudo que você fizer. Faça alguma coisa para Deus, irmão. Não cruze os braços. Não cruze. Mas você precisa restaurar essa porta, chamada porta dos cavalos. Que é a porta do trabalho. Essa porta precisa ser restaurada. Não é verdade, irmão? Essa porta precisa ser restaurada. Viu? E restaura as portas. E restaura as portas também, irmão. Desses filhos, viu? Dá uma restaurada lá. Dá uma ajeitada deles, restaurar a porta deles também. Senão eles vão crescer, irmão. O que você faz? Eu estudo. O que você faz mais? Estudo. O que você faz mais? Estudo. E o que você... Eu estudo. Só estudo. 9 horas, 10 horas, 11 horas, 11h30, meio-dia, estudo. E se a mãe não fizer o almoço, passa fome. E o prato que come não lava. E depois fica namorando pelos cantos. Faz ele restaurar, irmão, a porta dos cavalos. Mas pastor, mas tem pouca... Aprende, faz que a porta é difícil de restaurar e começa por cedo. É verdade? Eu aprendi eu li uma história uma vez de um senhor que era do exército. Ele disse que acordava o filho dele com uma bombinha no pé. Ele dizia, mas para que isso? Porque eu quero que meu filho seja soldado. O filho, se a pessoa uma bombinha estourando no pé, irmão, o menino levantava, irmão, numa rapidez tremendo. Era qualquer hora, porque ele queria que o filho fosse soldado. Então precisa restaurar essa porta. Vá. Restaurar para ver quanto que é difícil. Você precisa começar. Olha lá e restaura essa porta para você ver. Restaura. Às vezes eu chego em casa, os meus são pequenos ainda, irmão. Os meus são pequenos. Aí eu paro na porta e eu falo assim, de quem é aquela camisa? É minha. Então, aquele chinelo de quem é? Aquele quem é? Aquilo lá de quem é? Aonde você pendurou aquilo?
É seu? É. Então, filho, dá um jeitinho. Aí cada um já sai arrumando, colocando lá, jogando. Eles jogam lá dentro, né? Eles jogam, mas já está aprendendo a começar, que tem um lugar, irmão, tem um negócio para começar, entendeu? Então, irmão, restaure esta porta, chamada porta dos cavalos. Ensina que no banheiro da igreja não se joga papel no chão, porque tem outro que limpa. Ensina que quando você chegar, você põe lá, irmão. Ensina a fazer alguma coisa para Deus. Deus vai te dar recompensa. Senão você vai ficar, irmão, em miséria e opróbrio. Esta porta precisa ser restaurada. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga assim: mas que portinha difícil, irmão. Não é difícil de restaurar essa porta, irmão. É a porta dos cavalos. Jesus diz assim: o meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. O meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Dá para entender, irmão, que essa porta precisa ser restaurada? Precisa ser. Vamos lá, vamos terminar a última em 5 minutos. A Bíblia diz assim, que depois disso, quem restaurou a porta oriental, essa porta oriental, ela também foi restaurada. A porta dos cavalos foi restaurada pelo sacerdote. Viu? O sacerdote que restaura a porta. Sacerdote que restaura a porta, irmão. A família do sacerdote, os amigos do sacerdote foi que reparou a porta. O sacerdote precisa restaurar a porta. Então a Bíblia diz que a porta oriental, quem já viu a fotografia ou a foto de Jerusalém? Você já viu a foto de Jerusalém? Onde tem a muralha de Jerusalém, depois tem, logo quando você vê, geralmente eu ganhei uma foto que veio de Jerusalém. Aí você, do Jardim das Oliveiras, eles tiraram a foto de frente para o muro. Aí embaixo dá o cemitério, e depois dá a muralha e dá as portas. Tem algumas portas. E dentro daquelas portas, tem uma porta. Essa porta, ela é uma porta fechada. Aquela porta fechada, ela chama-se Porta Oriental. Você pode observar quando você vê a foto de Jerusalém, e você vê lá em cima, lá, aquela cúpula de ouro, que é a Mesquita de Omar, que é onde está lá, do lado de dentro do Muro da Lamentação, tem uma porta. E essa porta, ela é chamada de Porta Oriental. Por que Porta Oriental? Porque ela está do lado do Oriente. Ela vem do lado do Oriente, ela vem do lado da nascente do sol. Essa porta, chamada Porta Oriental, que é a porta que vem do lado do Oriente, essa porta é a mesma porta em que Jesus entrou montado no jumentinho. Então Jesus entrou por essa porta. Depois que Jesus entrou montado nesse jumentinho, o profeta Isaías, ele profetiza sobre esta porta. Ele profetiza sobre esta porta, e ele coloca essa porta, que é a porta por onde Jesus entrou. E ele diz assim, que depois que o Messias entrasse, ninguém mais entraria. E a porta foi fechada. Para cumprir a profecia de Ezequiel, a porta foi fechada. A porta foi tampada de tijolo. Você pode ver que hoje essa porta é fechada de tijolo. Por quê? A profecia diz que quando Jesus voltar e pisar no Monte das Oliveiras, depois de arrebatar a igreja, ele pisar no Monte das Oliveiras, ele vai entrar em Jerusalém por essa porta. Ele vai voltar outra vez por essa porta. E você pode observar que essa porta é fechada. Chama-se Porta Oriental. Essa porta. Mas o que eu quero compartilhar com você, para mim terminar, o que fala assim, mas pastor, o que significa essa porta? A Bíblia também diz que o profeta Ezequiel disse que a glória do Senhor saiu do templo. Saiu do templo. A glória, se você ler o capítulo de Ezequiel, a glória saiu do templo. Por causa de quê? Por causa da falta de compromisso do sacerdote de adorar outros deuses. Então a glória, por causa do pecado do sacerdote, do pecado que estava dentro do templo, é que a glória saiu. O pecado que estava dentro de Israel, a glória saiu do templo. Mas a Bíblia também diz que depois a glória retornou. No outro capítulo a Bíblia diz assim, e eu vi, estando eu, que um homem de língua, e quando eu vi que a glória veio do lado do Oriente, e a glória ia entrar por esta porta em Jerusalém de novo, que é outro símbolo do Messias, que é outro símbolo de Cristo, que a porta só entra, a glória só entra por esta porta, ela não entra por uma outra porta.
A glória entra pela porta. Isso quer dizer que a glória, quando ela desce na sua vida, ela desce e ela entra por uma porta, chamada porta oriental, que é uma simbologia que nos traz a Bíblia. Que a glória do templo entrou por esta porta. Essa porta precisa ser restaurada. É o lugar da recepção. É o lugar preparado para a chegada da glória. É o lugar onde o Messias entra. É o lugar onde o povo coloca um monte de folha de galho na mão e fica gritando: Hosanas, é o que vem em nome do Senhor. E o jumentinho vai entrando em Jerusalém. E Jesus sentado no jumentinho. Foi por essa porta que Jesus entrou. Foi por essa porta que a glória vai retornar a Jerusalém. É por essa porta. Então, se a glória saiu da sua vida, se a glória saiu da sua casa, se a presença do Messias saiu de você, se o Espírito de Deus não flui, é noite de você restaurar outra vez essa porta, porque da mesma maneira que ela saiu, ela vai voltar, mas ela não volta para o outro lado, enquanto você não restaurar aquilo que foi caído, aquilo que foi quebrado. Então prepare-se a tua vida para receber a glória de Deus outra vez, pela porta que ela saiu, ela vai entrar de volta, se ela estiver restaurada. Então é noite de você restaurar. É noite de você levantar aquilo que foi derrubado pelo adversário. É noite de você se preparar para receber tudo aquilo que você perdeu outra vez. É noite de você falar em língua estranha e profetizar na presença de Deus, se você restaurar a porta que o inimigo pôs fogo. Você já observou que tem muita gente que põe fogo nessa porta? Ele não fala mais em língua. Ele nem lembra, irmão, como é falar em língua. E você pergunta e fala assim: não, eu fui batizado, pastor, com o Espírito Santo. Eu fui batizado. É hora de restaurar. Eu tinha um irmão, um diácono, um jovem. Eu perguntava para ele: filho, eu queria consagrar você a diácono, mas você fala em língua? Olha, pastor, batizado eu sou. Agora falar não. Eu falei: não, irmão, ou você fala ou você não fala, irmão. Não, eu falo, pastor, mas eu falei uma vez só. Depois nunca mais falei. E eu nem sei se eu falei. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, irmão. E era um moço crente. Falei: Jesus, tem misericórdia. E eu vi o moço esforçado, mas eu não podia, irmão, dar sequência ao ministério. E nem sou eu que dou sequência, é Deus. Então eu comecei a orar. Falei: Jesus, se o Senhor tem uma chamada na vida desse moço, batiza ele. Volta aquela glória que ele sentiu outrora, sentir de novo. Renova ele, Jesus. E eu falei para ele: e você começa a buscar, irmão. Dá um jeito de restaurar essa porta aí que tacaram fogo nela. Mas quanto tempo que você não sente? Ih, pastor, faz muito tempo. Um dia eu chamei ele para poder orar pelas ofertas. A hora que ele pegou a salva e ergueu, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Aí ele saiu pulando dentro da igreja, irmão. Aí a glória encheu a casa. Porque depois que você busca para restaurar, Deus tem um compromisso para entrar com a glória dentro da sua vida. Mas você precisa querer. E eu vou terminar dizendo a você: não espere Deus restaurar a sua porta, que Ele não vai fazer. Ele só vai entrar se a porta estiver restaurada. E eu termino dizendo a você: não culpe, irmão. Não culpe ninguém, porque a porta é sua. Não culpe ninguém, irmão, porque foi no tempo do irmão. Não, a porta é sua. Sua. É melhor você começar a restaurar ela. É melhor você cortar madeira outra vez, viu? É melhor você ir lá cortar madeira outra vez. É melhor você arrastar, e não é fácil não. É cortar madeira, é trazer a viga, é rachar a viga, é fazer a prancha e começar a restaurar a porta. Não é da noite para o dia não. Quem sabe é esta noite, a noite de você começar a rachar madeira. É a noite de você começar a cortar ela para começar a fazer a porta. Porque em qualquer culto desse, a glória do Senhor virá outra vez pela porta oriental, para onde ela saiu. Ela vai retornar na sua vida. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você esta noite. Araca, machurianda, pá. Você precisa restaurar essas portas. Olhe para o irmão que está do seu lado. Antes de eu orar, diga a ele: irmão, são mais 3 portas. Diga a ele: são mais 3 portas. A porta das águas, para você ficar limpo. Diga para ele, irmão, para você ficar limpo, irmão. A porta dos cavalos, para você trabalhar e ter ânimo. Igual
Aquela mulher que sentava na cozinha, olhava para a vidraça e falava assim: ai, irmão, essa vizinha não sabe lavar roupa. Uma hora eu vou passar lá do lado de lá, se ela não achasse ruim, e eu dar um sabão de pó para ela melhor, porque olha o lençol dela, como ela deixa encardido. Aí no outro dia, ia tomar café, a mulher tinha colocado os guardanapos e disse assim: olha lá, a mulher nem deixa no alvejante os guardanapos, tudo amarelo. E todo dia igual. Aí um dia ela sentou na cozinha para tomar café, e ela falou assim: marido, será que a mulher pagou para alguém lavar a roupa dela? Porque olha como está limpo. E o marido diz: não, amor, eu lavei a vidraça. Eu lavei a vidraça, meu amor. Não era a roupa do outro que estava suja, irmão. Era a janela dela que precisava lavar. Viu? Tem hora que nós precisamos restaurar as portas. Restaurar. E Jesus é fiel com a sua palavra e a sua promessa. Viu, irmãos? Então, guarde uma coisa. São a porta das águas, a porta do cavalo e a porta oriental. É por essa porta. Aí eu prego bem, pastor, se a porta não estiver restaurada, não tem glória. Mas eu canto bem, se a porta não estiver restaurada, não tem glória. A glória só entra por esta porta. Porta oriental. É conhecida também como a porta do rei. Só por ela que o rei entra. E nenhuma outra. Essa porta é erguida na sua vida, irmão. Tá? Está erguida na sua vida? Então eu vou dizer algo: espere que o rei vai entrar por ela em qualquer hora dessa. O rei vai entrar por essa porta, qualquer hora dessa. Levante a sua mão para nós orarmos. Senhor nosso Deus e Pai, nós concluímos esta noite mais 3 portas. Jerusalém já tem 9 portas. Ó Deus, e nós queremos pedir que a tua bênção, queremos pedir que a tua graça, Senhor, e a tua palavra permaneça no coração dos teus filhos. Eles continuam entendendo, Senhor, que precisamos cercar Jerusalém. Nós precisamos, Senhor, fazer limites, nós precisamos colocar metas, nós precisamos fechar as portas, nós precisamos guardar o que está dentro, Senhor meu Pai, e impedir o que está fora para entrar. Deus, eu quero pedir que em cada vida, em cada mão que está levantada, representando uma Jerusalém espiritual, representando, Senhor meu Pai, uma casa, uma vida, representando uma cidade, Senhor, que precisa ser restaurada. Eu te peço esta noite que os teus filhos recebam ânimo, que os teus filhos recebam coragem, que os teus filhos recebam alegria, que os teus filhos recebam, Senhor, o poder da tua glória, para entrar por esta porta, e o nome do Senhor se glorifique de Jerusalém. Eu te peço que nesta noite haja festa dentro de Jerusalém, como foi no tempo de Salomão. Tua cidade será restaurada, o sacrifício seja edificado e teu povo esteja alegre. Eu te peço que o teu nome seja engrandecido desde agora, Senhor, e para sempre. Amém e amém. Vamos terminar, estenda a sua mão. Amanhã nós temos oração, irmão, viu? Talvez você não tenha madeira para poder colocar na porta. Amanhã é dia de você cortar mais um pouco. Viu? Amanhã é um dia. Amanhã é um dia de você vir aqui, irmão, com o machado. Talvez seu machado caiu na água. Mas você vem que Jesus está aqui para poder fazer o machado flutuar outra vez. Amém, irmão? Então, amanhã ainda tem oração. Quinta ainda tem oração. Sexta, depois sábado é a Santa Ceia do Senhor. Quinta-feira nós vamos trabalhar na construção. Mas agora eu estou alegre, irmão. Mas como é que eu estou feliz, irmão? Depois dessas portas restauradas. Mas vai ser tanta gente na construção. Quinta, irmão, que vai ser uma maravilha. Eu tenho umas madeiras para levar para o tanquinho. Vai ser uma bênção. A irmã Lisete vai ter que dobrar a comida lá. Porque vai ser tanta gente, irmão. Você restaura essas portas, irmão. Você dá um jeito de restaurar essas portas. Em nome de Jesus. Quinta-feira é feriado. Quinta-feira é feriado. É feriado. Quinta-feira é feriado, mas os cavalos continuam correndo, viu, irmão? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do teu Espírito permaneça conosco, não só agora, mas para sempre. Os que crê, diga amém. Está terminado em nome de Jesus.